E aí, bora meditar? Bom, antes da gente começar a nossa prática, eu quero conversar com você sobre o passado. Então, a gente vai conversar sobre como que as memórias e toda a história que a gente passou influencia na nossa vida e como que a gente faz para que todo esse passado não nos prejudique, não nos cause aí problemas e faça com que a gente viva a vida de maneira desequilibrada, né? Então, geralmente a gente tem duas opções com relação ao passado. Ou a gente se apega a ele e fica aí muito saudosista, né? Fica relembrando demais como as coisas eram boas, ou a gente nega o passado e finge que não viveu certas experiências, certas coisas, né? Se a gente se apega ao passado, se a gente costuma olhar o passado de maneira melhor do que o presente, né? Se a gente exalta muito tudo aquilo que a gente viveu e fica pensando sempre, né? Naquela época era melhor, hoje em dia as coisas são mais difíceis, eu era feliz e não sabia, né? Quando a gente fica vivendo dessa maneira, a gente acaba ficando preso, né? A gente não possibilita que esse momento seja um momento bom, tão bom ou melhor quanto o passado. E a gente fica preso naquela memória. Não tem nada de errado a gente valorizar e relembrar de maneira positiva o que a gente viveu. O problema é quando a gente fica travado nisso, impossibilitando de viver de maneira legal o momento presente, né? Essa é uma postura que a gente acaba tomando quando o momento que a gente está vivendo agora é muito difícil. Sabe, quando a gente tem alguma dificuldade, quando a gente passa por algum problema, a gente sempre vai olhar para o passado e fala, nossa, era mais fácil, né? Não necessariamente, muitas vezes o passado era até pior, mas a dificuldade que a gente tem de enfrentar o momento presente acaba criando essa fantasia, tá? Então é justamente isso que acontece quando a gente valoriza demais o passado, é uma espécie de fantasia que a gente está vivendo. O outro lado que a gente pode olhar, da outra maneira que a gente pode olhar para o passado, é negar, tá? Então quando a gente nega o passado, quando a gente finge que não aconteceu determinada situação, a gente acaba essa situação que foi vivida, né, esse trauma, esse peso, essa situação mais complicada que a gente tenta afastar, ao invés da gente conseguir afastar, essa situação vem e entra pela porta de trás. E aí vira um comportamento inconsciente. O problema de negar o passado é que ele se torna algo presente, só que inconsciente. Então eu não percebo que eu estou sentindo aquilo, que eu estou pensando aquilo. E essa memória, esse padrão, ele vai me influenciar. E os meus comportamentos tendem a ter esse tempero do passado, tá? Então, se eu sinto, por exemplo, medo, se alguma situação ele me tornou mais inseguro, né? Por exemplo, vamos supor que na minha infância eu passei por muita pobreza. E aí no presente eu carrego essa ferida, né? E aí eu acabo, mesmo ganhando dinheiro, ainda tendo essa mentalidade de escassez, de pobreza. Então eu não me dou o prazer de aproveitar as coisas, né? Eu não me sinto digno, ou eu aproveito de maneira exagerada e quero comprar de tudo e acabo gastando meu dinheiro e mantendo, né? Voltando nessa pobreza material, né? De prosperidade e tudo mais. Enfim, a gente acaba não encontrando o equilíbrio, tá? Isso com diferentes situações o passado pode nos influenciar, tá? Então é importante a gente nem negar e nem se apegar. O importante é a gente olhar o passado com leveza, olhar o passado com naturalidade, tentar enxergar a realidade, ter um olhar reto, um olhar claro. A partir daí, a gente consegue perceber o que teve de bom e o que teve de ruim naquilo que a gente passou
e conseguir olhar para a realidade desse momento, não a partir do passado, mas a partir do que está acontecendo, né? A gente aprendeu muitas coisas, né? A gente traz essa bagagem, essas lições, mas a gente precisa olhar para o presente sem nenhum tipo de lente, sem nenhum tipo de influência do que veio do passado. Entende? Não que a gente vá negar essas experiências, né? A gente aprende, a gente enxerga padrões quando a gente tem mais vivência, né? A gente sabe coisas que a gente não sabia, né? Por exemplo, você chega num ambiente que é muito, sei lá, quando você é criança, você passa por uma pracinha, né? Você tá nessa pracinha e você vê os brinquedos, você vê um cachorro, você vê uma pessoa tomando um sorvete. Essa é a realidade de uma criança, é o olhar que ela tem, né? Quando adulto você chega numa pracinha, você vê as mesmas coisas, mas você percebe ali uma pessoa, sei lá, usando droga, né? Você percebe às vezes uma pessoa desabrigada, né? Uma pessoa com dificuldade ali. Você percebe um pedinte, você percebe diversas coisas que você não olhava quando você era criança. Tá? Então o passado ele é bom nesse sentido, ele torna a gente mais maduro. Mas o que mais? Né? A gente vai ficar só nisso? A gente vai olhar para o presente só pelo passado? O que mais você consegue perceber nesse momento agora? Né? O que mais você consegue enxergar nesse momento com a cabeça que você tem agora? Além do passado. Né? Porque a gente está em constante transformação. Então, a nossa consciência ela não aprende só com as experiências, né? A gente não cresce só com o passado. A gente cresce com o agora. Então, o que, que tem de interessante, o que, que tem de novo, o que, que tem de que traz entusiasmo nesse momento presente, no agora, né? Se você conseguir olhar, perceber essa experiência que veio do passado, mas conseguir perceber o que está além desse momento, conseguir enxergar esse momento como algo novo, fresco, entende? Se eu me apegar ao passado, eu não vou conseguir ter essa experiência. Né? Se eu negar o passado ou se eu me apegar ao passado, eu não vou conseguir ter esse olhar novo, que é esse olhar da criança, que é a criança que está descobrindo. A gente é essa constante criança, essa inocência no sentido positivo de que a gente está sempre aberto a aprender coisas novas, a viver o inesperado, a viver coisas interessantes e que vão preencher a gente, que vão trazer mais experiências, né? Então é importante a gente ter esse olhar leve, esse olhar curioso para a vida, para a gente encontrar essa felicidade aqui e agora, belezinha? Então bora meditar para a gente colocar tudo isso em prática. Então vamos lá. Procura um lugar confortável para você se sentar. Apoia os isquios, que são os ossinhos do glúteo, então a gente sente o peso bem em cima deles. Percebe a coluna alinhada, o corpo bem solto, relaxado. Para a gente aliviar um pouquinho a tensão, a gente dá uma boa contraída aqui nos ombros e relaxa. Fecha os olhos devagar. E vai voltando sua atenção para dentro. Ótimo. Vai sentindo o seu corpo se soltando, relaxando. A ideia é que a sua postura esteja alinhada, porém relaxada.
Agora vai trazendo sua atenção para a respiração. Então o ar entra, o abdômen cresce um pouquinho. O ar sai, ele se esvazia. O ar entra, o abdômen cresce, bem suave. O ar sai, ele se esvazia. Respiração bem fácil, bem natural. Ótimo. Agora vai trazendo sua atenção para sua mente. Comece a observar o que se passa na sua cabeça. Perceba seus pensamentos. Perceba as memórias, ideias. Qualquer pensamento que surgir, simplesmente observe. Não julgue, não dê nomes. Simplesmente traga a sua atenção. Quanto mais você observa, menos força e influência o pensamento tem sobre você. Então, fique consciente do que se passa. Simplesmente observe.
Ainda com os olhos fechados, vai trazendo sua atenção para fora. Comece ouvindo sons, sentindo e lembrando do ambiente à sua volta. E aí, puxa o ar uma vez bem grande. Solta pela boca até o final. Mexe um pouquinho as mãos, os pés, se espreguiça, se alonga. E quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos bem devagar. Muito bom. Ótimo. Espero que essa prática tenha te ajudado, que o nosso bate-papo tenha trazido uma ideia diferente para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e passa para aquela pessoa que você acredita que está precisando olhar de maneira diferente o passado. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.